Aleluia! Bom dia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Quem está preparado para o novo do Senhor? Ei, nós temos uma palavra, não é esse ano. É esse mês. É esse mês. E eu creio que vai fazer fila de gente para testemunhar da glória e da manifestação poderosa do Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos, abram comigo, por favor, a palavra em Ruth. Abram comigo, por favor, a palavra no livro de Ruth, capítulo 2. Nós vamos ler só o verso 1. Ruth, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome... Eu esqueci de combinar com vocês, né? E era o seu nome... Amém. Queridos, a história do livro de Ruth, ele acontece dentro do contexto do livro de Juízes. Foi um tempo muito nebuloso, um tempo sombrio para o povo de Israel. Josué havia recebido a missão que foi dada a Moisés de continuar conduzindo o povo até a terra prometida. E ele concluiu essa missão. Ele despediu o povo, dando a eles a sua porção, a sua parte da herança, para que eles pudessem possuir, de fato, aquilo que o Senhor havia prometido aos seus pais. Só que para possuir essa terra, eles tinham que desocupar os moradores que estavam lá naquele lugar. Entenda, a terra não pertencia àqueles moradores. Deus havia dado ao seu povo, mas haviam moradores. E quando você não está naquilo que é seu, você está de forma ilegal. Qual era a missão do povo de Deus? Ocupar a terra, expulsar as pessoas e destruir os altares dos deuses daquelas pessoas. Só que as tribos de Israel, quando receberam essa missão, eles simplesmente tentaram adaptar aquilo que Deus havia falado. Ao invés de expulsar as pessoas que estavam ali, eles fizeram o seguinte: passaram a morar com eles e permitiram que aqueles povos que estavam ilegais permanecessem com eles. Queridos, isso despertou a ira de Deus, porque havia uma instrução clara. Eu te dei, mas é necessário você possuir. Quando Deus fala com o povo, fala: olha, eu tirei vocês do Egito, eu tirei vocês da escravidão, levei vocês para a terra que sob juramento eu dei aos seus pais. Eu não quebrei e não invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, o que vocês fizeram? Não me obedeceram. Não obedeceram a minha voz. Eu não expulsou esses moradores. Significa dizer que esses adversários, eles estarão sempre contra vocês, e aquilo que são os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Josué morreu. A geração que vivia com Josué ainda permaneceu um tempo, mas também faleceu. E isso deu à seguinte geração um novo começo, uma nova oportunidade. Só que a nova geração que se levantou não conhecia o Senhor e não tinha
experiências com aquilo que o Senhor havia feito. Eles se tornaram uma geração idólatra e uma geração que ignorava aquilo que eram os feitos do Senhor. O resultado disso, as pessoas começaram a fazer muito mal aos olhos de Deus, queridos. Só que servir a Baal e a Astarote, que eram os deuses daquela região naquele momento, deixava o povo de Israel, o povo que foi tirado com mão forte do Egito, vulnerável. Deixava o povo desprotegido. E é por isso que no livro de Juízes vocês vão ler sempre eles sendo saqueados e roubados, porque eles deixaram de ter a proteção do Senhor. E foi nesse tempo que Deus levantou juízes. E todas as vezes que Deus levantava juízes, Deus estava com aquele juiz. Então o tempo de vida daquele juiz, enquanto aquele juiz estava vivendo, aquele povo estava sob a proteção. Porque era uma referência, era uma voz, era alguém que Deus havia levantado. Porém, quando o juiz morria, o povo voltava a ser como antes e ainda em questões piores. Eles continuavam adorando outros deuses. E assim, liberavam sobre a vida deles um tempo de escassez, de servidão, um tempo onde eles eram roubados. Um tempo onde eles tinham que fazer como Gideão, procurar fazer algo além do óbvio, não fazer algo que pudesse refletir: eu estou colhendo, eu estou preparando, eu tenho sementes, eu tenho colheitas. E era essa tônica que esse povo vivia nessa ocasião, queridos. Esse foi o ciclo que Israel viveu naquele tempo, no tempo dos juízes, no tempo do livro de Ruth. E foi um dos piores períodos que Israel viveu. Josué, a referência, havia morrido. As vozes proféticas que ainda ecoavam o feito do Senhor também morreram. E a Bíblia termina o livro de Juízes dizendo: não havia governantes em Israel. Por isso, cada um fazia aquilo que achava o que era certo. E foi nessa época, nesse cenário, que o livro de Ruth aconteceu. Foi num período de fome que Elimeleque, aquele que tantas vezes já foi pregado aqui, juntou sua esposa, os seus filhos e foram para Moabe. E por ali permaneceram. A decisão de Elimeleque, dentro do contexto, parecia ser a mais correta. Ele estava julgando, dentro daquilo que era o entendimento dele, fazer o melhor para a família dele. Sair do mapa da fome, por quê? Porque na casa do pão não tinha pão. E vão para Moabe, e lá eles permanecem, fazem residência, os filhos amadurecem, Elimeleque morre, os filhos permanecem junto com a mãe, casam-se, constituem família, continuam a vida, porém, Malom e Quilion também falecem. E agora, 3 mulheres estão desamparadas e desprovidas numa terra estrangeira. Noemi, então, que era a esposa de Elimeleque, ouve dizer que na casa do pão Deus havia mudado a sorte e ela entende: é hora de voltar. Por um tempo, por uma caminhada, ela é acompanhada pelas suas 2 noras. Mas em um determinado momento, Orfa sai, volta para sua terra e Ruth permanece com ela, completando o caminho. E ambas chegam em Belém no tempo da colheita. Guardem isso daqui. Elas chegaram no tempo da colheita. Essa passagem, esses 2 livros, queridos,
eles nos ensinam muito. E muitas vezes nós recebemos lições poderosas deles aqui, onde na maioria das vezes, Elimeleque é o personagem principal e o homem que tomou a decisão que gerou morte, gerou o fim da sua vida e escassez para sua casa. Normalmente, nós temos também a pregação voltada para Noemi, a mulher que saiu ditosa, saiu rica, saiu próspera em busca de uma situação, de uma condição melhor da vida, mas por tantas perdas duríssimas, toma a decisão de voltar, mas não volta com o mesmo coração, volta com um coração amargurado. E em outros momentos, nós temos o personagem da Ruth, aquela mulher que, embora seja de uma descendência moabita, ela se apresenta uma mulher fiel, uma mulher leal, companheira, destemida e que não tem medo de trabalhar. Só que nós lemos a partir do capítulo 2. E o capítulo 2 começa dizendo... Vou ler aqui de novo para vocês. E tinha Noemi um parente de seu marido, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e o seu nome era Boaz. Quando você começa a ler a transição do capítulo 1 para o capítulo 2, esse versículo ele parece solto na narrativa. Porque logo em seguida, no versículo 2... o autor do livro começa a escrever uma conversa entre Noemi e Ruth, aonde Ruth pede autorização da sua sogra para dizer: nós precisamos sobreviver, me permita ir respingar, me permita ir colher em terras aquilo que os ceifadores, aquilo que os coletores vão deixar cair. Vai ser assim que nós vamos sobreviver. Nós vamos nos despir do orgulho e nós vamos nos virar da forma como nós podemos. E com a bênção de Noemi, Ruth sai para trabalhar. E ela começa a catar. E a Bíblia diz que em um determinado momento, ela vai para os campos de Boaz. Queridos, vocês sabiam que admirar uma pessoa é mais fácil do que defini-la? Porque Boaz é uma dessas pessoas que é mais fácil você admirá-lo do que você defini-lo. Quando nós lemos o livro de Ruth, a partir do momento que ele é inserido na história, nós começamos a notar um homem muito diferente daquilo que o capítulo 1 apresenta. Porque Boaz, queridos, era da mesma geração de Elimeleque. Significava dizer que Boaz, ele viveu o mesmo tempo, as mesmas pressões, as mesmas situações. Porém, o caráter dele é revelado por meio das Escrituras. É uma característica. Um homem atento, sensível às demandas. Um homem altruísta, bondoso, generoso. Um homem hospitaleiro, correto. Um homem que prestava atenção nas pessoas que estavam ao seu redor. Esse era o caráter de Boaz. A segunda coisa que nós conseguimos identificar em Boaz é o compromisso dele. Ele não podia abandonar a terra, porque ele era um homem forte e poderoso. Significava dizer que muita gente dependia dele. Se ele era fazendeiro, famílias dependiam dele. E ele mostra esse senso de responsabilidade e compromisso nas Escrituras. A terceira coisa que nós podemos identificar nele é a prontidão. Queridos,
ele não era só um homem pronto para ajudar, como ele viu Ruth catando e falou para os seus servos, falou, deixa cair mais, deixa ela pegar mais. Ele chegava para os servos e diziam, como vocês estão? Paz e bem, paz e graça. Era alguém, queridos, que estava pronto para servir com aquilo que ele tinha. E quando Noemi instrui Ruth a ir para os campos de Boaz, para buscar dele a proteção, ele também se mostrou pronto para casar com Ruth, porque ele era um dos parentes diretos de Noemi, e com isso ele podia exercer o papel de resgatador, desde que as exigências legais fossem totalmente cumpridas. Boaz, ele não só fez a coisa certa, ele fez a coisa certa no tempo certo. E sabe qual foi o tempo? Imediatamente. A partir do momento em que uma demanda chegou para ele, ele se prontificou para resolvê-la imediatamente. Queridos, qual a relação de Boaz conosco? A irmã Elisângela abriu o culto dizendo que o Senhor está fazendo coisas novas e que a cada manhã um novo tempo, uma nova estação, uma nova oportunidade se abre diante de nós. Existe uma palavra em curso sobre nós neste ano de 2026 e é o ano da transformação. É importante, queridos, nós mantermos o foco e a nossa atenção nisso. Por quê? Porque muitas distrações, seja de ambientes às vezes de escassez, sejam de pessoas que estão agindo da maneira como elas pensam, sejam de falas, sejam de notícias, elas vão chegar para nós, mas só tem um objetivo: nos tirar do compasso, da velocidade e da constância da operação dessa palavra sobre as nossas vidas. E assim como no livro de Juízes, queridos, nós também estamos vivendo dias nebulosos e complicados. Nós estamos vivendo dias de perseguição, onde nós estamos sendo assaltados de várias maneiras. Dias em que muitas pessoas estão vivendo não de acordo com a palavra, mas de acordo com aquilo que eles entendem acerca do que é certo e errado, inclusive dentro da igreja. Tempo em que as vozes proféticas estão sendo ignoradas e muitas vezes silenciadas. Tempo de uma geração terrível que adora qualquer tipo de Deus que se apresenta. O Deus da satisfação pessoal, do hedonismo, do prazer pelo prazer, da cultura de um remédio, da cultura de um corpo, da cultura de um celular, da cultura da versão desse aparelho. E muitas vezes, queridos, nós não estamos percebendo, mas nós estamos refletindo aquilo que nós estamos contemplando. Aonde os nossos olhos estão, nós estamos refletindo. E qual é a relação de Elimeleque, Boaz conosco nesse dia que se chama hoje? Elimeleque fugiu, mas Boaz permaneceu. Boaz decidiu viver o processo por completo. E a minha instrução nesse dia, nessa manhã para você é: não fuja do processo.
Quando nós falamos em transformação, é lindo, é uma palavra poderosa, porque ela diz acerca de algo que vai ser mudado ao ponto de não voltar a ser mais da maneira como era anteriormente. Só que o processo, ele não só acontece do lado de fora, ele acontece do lado de dentro. E por isso nós precisamos, queridos, ter a atenção, ter o foco, continuar com essa palavra viva e, se for necessário, escrever na tela do celular, na tela do computador, no ambiente onde você acorda e diz: é o ano da transformação. É o ano do agir de Deus na minha vida. É o ano de ser diferente, de viver algo diferente, se tornar algo que o Senhor quer que eu seja. É o ano de parar de perder tempo. É o ano de você focar na palavra e fazer com que a palavra seja viva, real e poderosa na sua vida. Aceitar a Jesus, queridos, inicia um processo na nossa vida que não acontece só do lado de fora. Acontece primeiramente na mente e depois no coração. É um processo que exige tomar decisões importantes em dias comuns. É um processo que exige quebrar padrões de comportamento, de ter convicção e de ter prontidão. Se você quer ser transformado em 2026, guarde isso. É um tempo de tomar decisões em dias comuns. É um tempo de você quebrar padrões que talvez você mesmo estabeleceu para a sua vida. De ter convicção e prontidão para agir na hora certa. Não fugir do processo, queridos, é pedir perdão. Não fugir do processo é liberar perdão. É não quebrar princípios. É sair de mesas, cortar ligações, deixar ir aqueles que estão atrasando ou paralisando o seu processo de transformação. Significa ser mais esperto do que o diabo. Porque nesse tempo de transformação e a palavra já está em curso, você pode ser paralisado por duas coisas: ofensa ou elogio. Por ofensa, você não é aquilo que você pensa que é, ou alguém vem taxar você com aquilo que você não é. Isso pode te paralisar, porque dentro da tua ferida você abre mão da transformação. Com o elogio, a coisa já é diferente. Você pode se achar tão bom que você pode achar que você não tem que se render aos pés do Senhor e abrir mão do processo de transformação. Você tem que ser mais esperto do que as estratégias do inferno, queridos. Tem que estar focado naquilo que é a palavra e nas instruções que o Senhor está trazendo. Não fugir do processo significa que talvez você precise pedir ajuda. Abrir mão da autossuficiência. Olhar para os seus pastores e dizer: eu preciso ser orientado. Eu preciso de ajuda para caminhar mais essa légua. Abrir mão do orgulho, da arrogância, da vaidade, da soberba. Isso é não fugir do processo, queridos. É tomar posse do processo de ser transformado. Não fugir do processo, queridos, também é encerrar um ciclo de pecado. Se desligar de coisas, pessoas e hábitos que paralisam o seu processo de transformação.
A Bíblia diz que é melhor você entrar cego e mutilado, ou seja, se o teu olho faz pecar, se a tua mão te faz pecar, é melhor você arrancar. É melhor você entrar cego e mutilado no céu do que ir inteiro para o inferno. Mas nós abrimos mão dessa instrução. E essa instrução também vale para 2026, queridos. Não fugir do processo, amados, significa permanecer na presença e buscar cada vez mais a santificação. Sabe o processo de encher as talhas? Ele é diário. Ele tem uma oportunidade diária, momentânea, dentro dos dias, para você identificar a talha que está vazia e enchê-la. Encher da presença, encher da palavra, encher da comunhão, encher do derramar de Deus, daquilo que Ele fala especificamente. Queridos, não fugir do processo é trabalhar para encerrar ciclos de escassez. Pastora, como é que eu faço isso? Olha para a vida de Boaz. Eu não esqueci dele, não. Boaz, além de permanecer na terra, queridos, com a sua obrigação, com o seu senso de responsabilidade, com o seu compromisso, ele pôs em prática a sua prontidão quando não havia perspectivas. Sabe o que Boaz fez? Arou a terra, mesmo podendo ser roubado. Ele plantou sementes, ele regou, ele guardou a terra e ele preparou o campo para o tempo da colheita. E foi nesse momento que Ruth e Noemi chegaram. Foi nesse momento de preparo de um homem que decidiu permanecer, trabalhar e fazer. Preparou um novo tempo, não só para a família dele, mas para uma geração. Sabe qual foi o resultado? Abundância, queridos. Quando você foge do processo, é a mesma coisa de você querer fugir do resultado que Deus já anunciou para a sua vida. Quando você foge do gigante, você se distancia do trono. Quando nós fugimos da preparação, nós fugimos da próxima estação. Queridos, processos doem, mas eles nos preparam. Processos doem, mas eles nos preparam. Boaz entra nessa história como uma figura de redenção. Aquele homem cujo caráter era reto, forte, valente, toma a decisão de permanecer, de trabalhar, de ir na contramão daquele que tinha a mesma geração e fez com que uma cidade, um livro pudesse ser contado. Mas pastora, não é o livro de Ruth? É o livro de Ruth. Aquele homem se preparou para entrar, mesmo sem saber, na genealogia de Jesus. Vocês entendem que o resgate de uma geração passou pelo posicionamento desse homem? O resgate de uma situação de escassez passou pelo posicionamento desse homem. O resgate, queridos, da humanidade está escrita e o nome daquele homem também está. Porque quando ele decidiu ser quem ele escolheu ser e confiar no Senhor, permanecer, contribuir, ele não sabia do impacto que teria nas outras gerações. Ele gerou Obed,
que gerou Jessé, que gerou Davi. O bisavô de Davi, queridos, foi um homem que, diante do tempo mais nebuloso que Israel poderia viver, escolheu viver o processo. Escolheu permanecer. Escolheu não olhar para as circunstâncias, mas trabalhar para que cada uma delas fossem alteradas. Nós estamos no ano da transformação. Enquanto eu tiver a oportunidade, eu vou te lembrar disso para que você não perca o ano. Nós estamos em janeiro. E se a gente não perceber, nós já estamos caminhando para o fim de janeiro. E se nós não percebermos, nós vamos passar mais um ano da mesma forma. Só que eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você. Eu não quero que a sua casa permaneça da mesma forma. Eu quero que a sua casa viva aquilo que foi profetizado aqui. Janelas dos céus abertos e bênçãos, aonde não tem onde se guardar. Vai ser tanta bênção em cima de bênção, que você não vai ter tempo de contar. Vai acontecer uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, Patterson. E não é que você não vai dar glória para o Senhor. Você só não vai ter tempo de contar tantas coisas. Queridos, vai haver um registro da sua permanência na presença, e ela vai ser evidenciada por meio da sua vida. Gerações serão impactadas, gerações serão resgatadas, gerações serão redimidas. Ei, aquilo que Deus está fazendo agora, as nossas gerações vão desfrutar. As nossas gerações vão ecoar, queridos. Por isso é necessário permanecer e não fugir do processo. Mateus 4, a partir do verso 18. Jesus está caminhando na margem do mar da Galileia. E ele vê ali Pedro, João, Tiago, André. E ele faz o mesmo convite. Venham, eu os farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que no mesmo instante e imediatamente eles deixaram aquilo que eles estavam fazendo para seguir Jesus. Amados, não houve promessas. Nós temos promessas, mas aqueles homens não. Jesus só disse: venham comigo. E eu acho extraordinário olhar para esse texto e olhar para Boaz, porque nem sempre do jeito que a gente começa é o jeito que a gente vai terminar. Não é. E quando Jesus faz o convite para eles andarem com Ele, queridos, Jesus não está se relacionando com as habilidades. Jesus não está se relacionando com a capacidade. Jesus não está se relacionando com a condição daqueles homens naquele momento. Jesus está se relacionando com eles por aquilo que Ele via neles. Por aquilo que era o destino profético que o Senhor já tinha estabelecido sobre a vida daqueles homens. Mas Jesus não fez nenhum anúncio para eles daquilo que seria a vida. E talvez se tivesse falado para Pedro, Pedro ia virar e falar assim: Jesus, isso aí não dá para mim não, hein? Eu sou intempestivo, eu falo demais. E às vezes eu quero resolver na espada. Eu sou muito colérico, ou eu sou muito apaixonado. Eu acho que eu vou estragar o seu ministério. Mas Jesus carregava um senso de propósito tão grande, um senso de direção tão grande, que aqueles homens imediatamente deixaram seus afazeres e seguiram Jesus. Não houve questionamento, não houve
explicação. Eles só olharam para Jesus, ouviram o que ele falou e assumiram aquela missão. Quando nós vamos lá em Lucas 22, 31, Pedro, o apaixonado, diz assim: se vierem te prender, Jesus, eu vou te defender. E Jesus fala para ele: ô Pedro, você não sabe o que está acontecendo, mas Satanás me pediu a sua vida, pediu para peneirar vocês. Queridos, eu não sei se vocês conhecem o processo de peneira do trigo. Se você jogar o trigo da forma como ele está na terra, não acontece nada. Peneirar o trigo significa tirar a casca, quebrar a casca, quebrar aquilo que impede ele de florescer, de dar continuidade à produção de trigo. E Satanás pediu para acabar com Pedro, peneirar Pedro, fazer com que tirasse de Pedro aquilo que era a vida dele. Mas Jesus diz o seguinte: eu roguei por vocês. Eu roguei por você. E quando te converteres. Jesus já sabia que havia um processo que Pedro precisava vencer. Jesus já tinha anunciado para Pedro, e talvez ali naquele momento ele não tinha entendido. Mas quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Jesus estava anunciando para Pedro que um processo de conversão, de transformação estaria acontecendo em curso na vida dele. E Jesus diz: mas olha, ainda hoje você vai me negar. Amados, muitas vezes aquilo que Deus anuncia para nós, nós não estamos nem prontos e preparados. Mas o que o Senhor quer são pessoas que estejam dispostas a permanecerem, viverem o processo e trabalharem para que no tempo determinado outros sejam fortalecidos. E com isso eu convido aqueles que estão disponíveis para o novo tempo que o Senhor vai estabelecer a ficarem de pé. Aqueles que entenderam e que não querem ser como a geração de Elimeleque, não querem andar por circunstâncias, mas uma geração que quer olhar para o céu, receber instruções, obedecer e viver o plano e o propósito do Senhor para que outras pessoas sejam alcançados e impactados. Queridos, disponibilidade, ela tem que vir acompanhada de prontidão. Não é uma palavra de motivação, não é uma palavra de promessa, é uma palavra aonde o senso de responsabilidade fica claro. Se você quer viver o resultado, não fuja do processo. Não fuja do ambiente, não fuja da geografia, não fuja daquilo que o Senhor tem liberado para a sua vida de maneira pessoal, particular e aqui na igreja, amém? Já ficaram de pé os dispostos. Agora eu quero ver, cadê aqueles que estão prontos para entregar para o Senhor, nesse dia que começa hoje, uma nova jornada, um novo tempo na presença dEle. E enquanto nós orarmos, você vai fazer com o Senhor a sua oração própria e particular, porque você tem características que o Senhor quer usar. Você já tem dons e talentos que o Senhor enxergue que talvez nem você saiba disso. Deus já quer
estabelecer um novo tempo a partir de hoje, por meio da sua vida. Então feche seus olhos, se desliga daquilo que está acontecendo, começa a se relacionar, começa a dizer para Jesus: eu aceito, Jesus, caminhar contigo, eu aceito o teu plano, o teu propósito. Pai, oh papai, obrigada. Obrigada por essa manhã, Pai, de despertar. Obrigada, Pai, por essa manhã de discernimento, por essa manhã de clareza, por essa manhã, papai querido, que o Senhor nos chama a atenção para as distrações que estão acontecendo ao nosso redor. Pai, obrigada porque o Senhor está nos ensinando a remir o tempo, Pai. A remir o tempo, a fazer, Pai, coisas acontecerem em uma velocidade recorde. Para isso, Pai, os nossos olhos precisam estar fitos no Senhor. Os nossos olhos precisam estar atentos, Pai, olhando sempre para o alto, de onde vem o nosso socorro, porque o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa cidadela, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa fonte, Pai. Ah, papai querido, eu quero te agradecer, porque em tempos de distração, Pai, o Senhor nos chamou nessa manhã para dizer: ei, não olhem para o lado, não façam como os demais, ei, mantenham os olhos e os ouvidos naquilo que eu já liberei para vocês, naquilo que eu já estabeleci para vocês. É o ano da transformação, é o ano da mudança sem precedentes, é o ano do favor a nosso favor, é o ano da liberação, é o ano do crescimento, é o ano da expansão, é o ano de colher a 100 por 1, é o ano, Pai, de viver coisas extraordinárias, resgate de famílias, redenção de famílias. Pai, nós não aceitamos, Pai, a nossa geração sem ser redimida. E se para isso, Pai, o Senhor precisa contar comigo, contar conosco, Pai, nós aceitamos o plano e o propósito do Senhor. Pai, transforma o nosso caráter, faz do nosso caráter um caráter igual ao de Cristo, Pai. Pai, em nome de Jesus, que em nós seja desenvolvido um senso de compromisso, um senso de responsabilidade, um senso, papai querido, de prontidão. Ah, Pai, eu te peço nessa manhã, Pai, discernimento, papai querido, para andar em meio às ofensas, em meio, papai querido, aos elogios, para andar, papai querido, focado, que os nossos pés não se resvalem nem para a direita nem para a esquerda. É tempo de velocidade, é tempo de constância, é tempo de andar focado, é tempo, Pai, de rendição, de arrependimento, de reorganizar a casa, de reformular, Pai, a rota. É tempo, papai querido, de fazer acontecer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, abre os nossos olhos a toda oportunidade, Pai, e nós renunciamos à preguiça, nós renunciamos à preguiça, nós renunciamos à moleza, Pai, porque plantar, arar, para regar, Pai, exige disposição. E, papai querido, os nossos planos, os nossos campos, Pai, estarão prontos, Pai, para o tempo da colheita, para o tempo da bênção. E assim como Boaz, Pai, nós aceitamos, Pai, ser uma resposta, Pai, familiar, social, financeira e espiritual para essa geração.